E aí eu fui ver o Zé Celso, no Glaucio Gil. Eu tenho até hoje as imagens marcadas. O espetáculo de ruptura da oficina. Né? Mas lindo! E aí um dia eu vi uma entrevista do Zé Celso dizendo que o espetáculo era um pouco esgarçado. Aí eu citei isso quando estava fazendo o Jardim das Cerejeiras, colocando entre aspas, na boca do Zé Celso. Eu ouvi ele dizendo isso. E aí um idiota de imprensa escreveu que estava dizendo que o espetáculo é esgarçado. Transformou aquelas palavras na minha boca. Eu fico louco com isso, como se fosse eu. Não estava dizendo isso, eu nem tinha condição de saber que era um espetáculo esgarçado naquela época. Como disse o Bernardo Shaw, dizendo, quem manda escolher uma profissão de analfabeto? Nós escolhemos, nós somos jornalistas. O único que não é jornalista aqui é o Marco. Né? O Marco não. Mas sempre há tempo. Sempre há tempo. Nós estamos aqui passando agora. Sempre há tempo. Não, mas ele andou escrevendo Caros Amigos. Escrevendo Caros Amigos. Fiz até crítica para seu passado te condena. Mas eu estava falando um negócio dos diretores, que é uma coisa para jogar a bola aqui. É o seguinte, esses caras, o Jana dizia isso, então, que foi a geração de diretores que o teatro brasileiro teve. Esse cara, até o início dos anos 70, daí começaram a chegar. Era uma geração que cada um tinha... O que era o diretor? O diretor era o cara que pegava um texto e dava um ponto de vista sobre aquele texto. Não era montar, não era um encenador que vai lá e pode umas coisas bonitas, não. Ele tem um ponto de vista sobre aquela peça. Pode estar equivocado? Não. Mas ele criava uma unidade no espetáculo, onde todos os elementos respondiam ao mesmo objetivo. Hoje, às vezes, eu sinto que voltamos aos encenadores, aos ensaiadores. Ensaiadores, não encenadores. Ensaiadores e encenadores. Quer dizer, ensaia, e depois começa a criar coisas bonitas, coloca um efeito aqui. É porque acho que os ensaiadores nem isso faziam, não tinha nem coisa do... Não, nem tinha. Era Hoje tem o encenador. É. Hoje é o ensaiador e encenador, que vai criar coisas. Esses caras, toda essa geração toda, a do Zé Celso, a primeira coisa que eu vi, que foi o reparto, veio da dela, né, claro. Eles gostavam de teatro, texto, e gostavam de ator. Eles acreditavam que o ator era um... Acho que essa coisa que você está falando aí, que eu acho que tem a ver com uma coisa stanislavskiana, né, que é do superobjetivo. Né? Qual que é o superobjetivo da encenação? Né? Porque acho que é isso, é um ponto de vista que você coloca na escrita cênica, né? Ou seja, um centro que você... Eu lembro que a gente, quando estava fazendo Otelo lá no Folies, a gente estava tentando procurar isso, né? Porque a gente conhece o Otelo como a tragédia do ciúme, né? E para nós era a tragédia da propriedade. Tudo caminha por aí, né? A Desdémona quer transformar o Otelo em sua propriedade aristocrática, enfim, tudo anda por aí, né? O Iago, etc. Então, todos os trabalhos confluem para isso, né? Então tinha um ponto de vista. Tem um ponto de vista que está dado na cenografia, no figurino, na música, enfim, na questão toda, né? É a leitura que você faz do... Agora, o Marco, eu fiquei curioso em relação a uma coisa. O Tolentino também, por favor, pode responder. Já houve caso na direção de vocês em que o ponto de vista da direção não batia exatamente com o ponto de vista do elenco sobre a peça? Quer dizer, ou sempre foi muito afinado? Todo mundo, desde o começo, via por meio daquele ponto de vista? Ou... Então, o que eu costumo fazer é tentar fazer com que aquilo seja um projeto coletivo, né? Então, mesmo que no início a gente tenha diferenças e tal, a gente vai procurar encontrar o que é o projeto coletivo, né? Na verdade, a gente, acho que como encenador, você gerencia alguma coisa, você articula essas várias linguagens em torno de uma questão, né? Mas acho que o projeto é coletivo, tem que ser coletivo. Mesmo que essa visão coletiva ela seja conquistada não no comecinho, talvez ao longo. Acho que o primeiro momento do trabalho é esse, né? Você vai ficar lá tentando descobrir o que é. Eu acho que o Marco fala essa coisa que eu acho importante, que às vezes entra uma costureira, não sou nem a figurinista. E como ela muda o corte de uma roupa, ela muda uma visão. Não é só um projeto intelectual. Existe um projeto intelectual.
Mas se fosse só isso, a gente determinaria que as peças só podem ser feitas de uma maneira. E as peças elas se alteram conforme a época que a gente vive, conforme o conjunto que está fazendo. Como eu trabalho com um conjunto há muito tempo, né, conjunto bem amplo, né, eu sinto que a minha visão absoluta não é a mais interessante. Essa visão, usando o termo transversal, né, que, usando um termo da moda. Transversal, exatamente. Do seu lugar de fala enquanto diretor. Quando você começa a trabalhar, eu sempre procuro esquecer tudo que eu sei. E assim, eu sei muita coisa sobre teatro. Não, pois é. Mas na hora que eu vou começar a ensaiar, sempre o que me motiva numa peça às vezes uma sonoridade, às vezes é uma cor, às vezes é um movimento, é alguma coisa mais subjetiva, às vezes é intelectual também. E aí eu parto disso, não assim para impor uma coisa para um elenco, como é que, a partir desse estímulo que eu estou falando, eu jogo para vocês e a gente começa a fazer junto. Não, eu não tenho uma visão de diretor de cima para baixo. Mas você tem uma ideia clara do texto. O texto me motiva por milhões de motivos. Mas você já tem um ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista, mas que não está aberto. Ele não é um ponto de vista fechado. Sobretudo quando a gente mexe com os grandes textos, né? Quando você pega um grande texto, ele sempre, no meio do caminho, ele te surpreende. Né? Eu acho que é um pouco você estar preparado, estar aberto não só para os atores, mas para o autor também. Eu tenho uma história bem bacaninha disso, né? Manda. Que é quando a gente fez Viva Porém Honesta do Nelson Rodrigues. Foi assim, a primeira peça importante que o Tapa fez. Então o que aconteceu? A gente pegou o texto mais desprezado do Nelson Rodrigues e um grupo de jovens resolveu montar, pela irreverência que o texto tinha. Então nós tivemos um caminho de mão dupla. Né? Resgatamos um texto que era considerado menor, o texto viajou, foi para fora do Brasil e tudo, e nós que éramos desconhecidos passamos a ser conhecidos a partir daquele texto. No meio de uma cena lá, que o pai acha que a menina foi estuprada, não sei o que, a gente fez uma cena dublando ópera do Rigoletto, a cena que o Rigoletto descobre que a filha dele, descobre que a filha dele foi estuprada pelo Duque de Mantua, não sei o quê. E a gente fazia essa cena com as vozes da Maria Callas, dos atores dublando, com a cena da vendetta, que é a vingança, só o Verdi para fazer uma cena de vingança cantada em valsa. Se vendetta, tremenda vendetta, super melódica. Não é. Quando a família do Nelson assistir, essa era a ópera preferida do Nelson Rodrigues. Olha só. Então, vocês não sabiam. Não sabiam nada. Não é um projeto intelectual, vamos botar isso que é a ópera preferida dele. Sim. E sempre tem alguma coisa. Quando você vai em busca do autor, você encontra alguma coisa que o autor também te traz alguma coisa que você não esperava dele. Você não sabia dele. Isso não é o geral da peça. Tá? Isso é uma coisa que aconteceu. E era um momento muito forte da peça. A sincronicidade. Com o Marco eu tenho uma experiência de ator. Talvez tenha sido o nosso trabalho mais abundante, que era o Copenhague, né, do Michael Frayn, feito em 21 anos já. Nossa, 22, cara. 2001. E ali eu queria perguntar para o Marco isso. Claro, o processo foi difícil, porque era uma peça de um assunto que a gente não dominava. Quântica, física quântica, a bomba atômica. Tudo aquilo. Né? A Segunda Guerra Mundial até a gente tinha ideia, mas aquela história específica a gente... Enfim, foi Eu não sei, Marco, eu tenho a impressão que esse foi um espetáculo seu, que eu me lembro, o primeiro espetáculo que eu me lembro, que eu assisti ao lado dele, do Plínio Marcos, que era um anão, né? O seu espetáculo, o primeiro espetáculo
O Plínio já sabe assim, pô, mas como que você pode colocar essas coisas aí? Já não tem mais, já tem que estar cheio de coisa. Ô Marcão, ô Marquinho, Marquinho, né? Marquinho. Ô Marquinho, pô, você colocou coisa que não tem, aí tem um monte de... Não é nada disso, porque ele fez o circo mesmo, né? Ele falava assim, peça em Plínio Marcos, não tem prólogo. Não tem problema, Eu fiz um prólogo que é a entrada do circo na... o Marcos sempre tem uma visão muito particular das peças quando ele pega. Depois ele fez a Missa Negra também, que ele não foi na música, não tinha música, inventou umas músicas, enfim. Mas no Copenhague... Coelhos era o grande lance. Teve cada coisa. O Chico de Assis queria matar o Marco. Queria me matar. Então o Marco tem essa coisa. Mas no Copenhague, Marco, eu senti você, eu falo até que foi a sua... Porque você foi no texto ferozmente, né? Nosso trabalho foi o texto, de entender aquilo e traduzir aquilo. Como é que foi esse processo? Porque eu acho que o que resultou também, acho que vocês viram também, Sim. é um espetáculo muito... Até que não cortamos muito, né? Porque cortamos uma coisa no segundo ato. Lembra do Sesc de Curitiba? Falando assim, porra, isso aí tem que ter 1 hora e meia. Eu falei, tem 2 horas e meia. 2 horas e meia, 3 horas.